Eu diria a vocês todos o seguinte: esses setores de atividades que eu tenho procurado evitar são setores de atividade que historicamente demonstram que as empresas elas não mantêm um grande espaço de tempo, não duram muito tempo. Se vocês pegarem o histórico da maioria das empresas de aviação, por exemplo, nós tivemos a Real Transportes Aéreos, a Panair do Brasil, a Varig, a Cruzeiro do Sul, a Transbrasil, enfim, tivemos uma infinidade de ações, de empresas de aviação. Agora, por que essas empresas elas têm assim essa característica de não se consolidarem dentro desse critério de perenidade? É porque elas não dependem delas, elas dependem exclusivamente de terceiros. Uma empresa de aviação, ela depende do aeroporto, que ela tem que pagar, ela depende do combustível, ela depende da manutenção dos equipamentos, que nem sempre são feitos aqui no país, ela depende também da regulamentação, do preço das passagens, enfim, ela tem um sem número de controles que nem sempre ela consegue gerenciar. Por isso, eu acho que ela não se enquadra numa empresa que tem essa condição de perenidade, tá certo? O setor, ele pode ser perene, mas as empresas, elas não são perenes. Porque eu acredito que nós sempre teremos o setor de aviação, mas não com as mesmas empresas. O setor de construção é um setor que a maioria das empresas que estão listadas nessa atividade são empresas que não possuem patrimônio. A grande realidade é essa. Eles utilizam o quê? Utilizam o caixa do próprio adquirente para edificarem as construções, né? Principalmente quando são construções de residências, né? Isso pode não ser o mesmo caso na questão de construções de galpões ou de lajes corporativas, mas de qualquer maneira o conceito é mais ou menos o mesmo. Eles vão depender sempre ou de uma aquisição ou de uma locação. Esse setor ele varia muito em função da forma como se conduzem os agentes econômicos nos diversos estágios de um ciclo, não é isso? Hoje nós estamos atravessando um ciclo um tanto quanto recessivo, porque nós tivemos um período bastante fértil na questão de construções e esse período parece que inflacionou o número de imóveis em construção. Muitos compraram imóveis na planta, imaginando que talvez depois de pronto eles teriam um mercado regular, e isso não aconteceu, em virtude de inúmeros fatores, entre os quais a gente poderia citar a perda de poder aquisitivo do indivíduo, não é isso? Então o setor de construção é um setor que eu também me atrevo a não recomendar em virtude desses fatores que eu elenquei. Turismo é um outro setor que ele tem características perversas, não é isso? Porque na razão direta que uma empresa que opera exterior, ela tem a incidência da questão cambial, e a questão cambial às vezes penaliza demais. Nós tivemos, por exemplo, empresas como a Solitur, nós tivemos a AT, que era uma das maiores empresas, né? A AT era Argentina Turismos Internacionais. Nossa, nós tivemos um sem número de empresas, e agora, recentemente, mais precisamente domingo, quebrou a maior empresa do mundo de turismo, exatamente por causa desses fatores. Outro elemento que ajudou a contribuir para que essas empresas voltassem a ostentar um grau de periculosidade bastante grande é a internet. Muitos agora passaram a comprar através de outros organismos que oferecem estadias a um preço mais conveniente, não é isso? E as próprias empresas de aviação. Hoje, com o número de vagas, o número de assentos disponíveis, eles acabam disponibilizando passagens a custos menores.
E isso em virtude dessas mudanças, principalmente a mudança no dólar, não é? E também a questão dos financiamentos. É uma empresa que depende muito de financiamento, porque viagem e lazer é uma coisa que o cidadão ele procura fazer sempre pagando de uma forma parcelada, não é isso? Dificilmente alguém investe um valor muito grande na questão do lazer, principalmente em passagens. Então, se não houver esse elemento favorecedor, dificilmente uma empresa prospera, tá correto? O setor de frigoríficos, ele faz parte do setor de alimentos, não é isso? Mas ele é um dos segmentos do setor de alimentos, né? Nós temos o setor de lácteos, nós temos o setor de oleaginosas, nós temos o setor de grãos, tá correto? Acontece que o setor de frigoríficos, ele em muitas ocasiões, ou pelo menos em algumas ocasiões, ele acaba sendo assim, não preferido por pessoas que têm assim preferências, né? Preferências definidas, como por exemplo, o cidadão não compra ações de empresa de cigarro, o cidadão não compra ações de empresas de bebidas alcoólicas, o cidadão não compra ações que mata gado ou que mata suíno, tá entendendo? Então, a questão dos frigoríficos, elas ostentam também essa forma de rechaçar, tá entendendo? E também porque existem outros componentes, como febres, aftosa, né? As pestes, enfim. E isso é uma coisa que normalmente dificulta bastante. Nós tivemos inúmeras empresas que tinham uma atividade paralela, ou seja, nós tivemos, há não muito tempo atrás, uma empresa que chegou a ostentar um plano de investimentos chamada Boi Gordo, não é isso? Que quebrou, tá entendendo? Então, e nós tivemos outros também, outros grandes frigoríficos que quebraram. Por exemplo, nós chegamos a ter um frigorífico, um dos maiores do país, chamado Tião Maia, que também quebrou, entendeu? E assim sucessivamente. A própria Sadia, num determinado momento, ela acabou tendo problemas seríssimos em função do quê? Em função de derivativos cambiais. Então, é mais um setor que, muito embora o setor ele ostente a condição de perene, muitas empresas não conseguem se firmar como empresas também perenes. Bom, o varejo de eletrônicos também tem um histórico de desvantagens muito grande. Eu poderia elencar 3 ou 4, Casa Centro, Eletro Radiobras, Gearonson, não é isso? E Clipper, Mesbla, Mapping, enfim, Ultralar, todas essas empresas que tinham como atividade eletroeletrônicos, principalmente linha branca, não é isso? Foram empresas que não conseguiram se sustentar. O senhor Gears, que era o Gearonson, não é isso? Ele em uma ocasião, conversando com ele foi claro, ele disse que realmente era um setor bastante difícil de se consolidar, porque num país como o nosso, que ostentava uma inflação muito grande, períodos com inflação grande, você comprava uma geladeira por R$1.000 e vendia a geladeira por R$1.500 em 10 parcelas. Ao termo do 6º mês, você estava pagando a geladeira nova por R$1.800. Então, quer dizer, você tinha que sistematizar um aporte de capital de giro sempre constante. Por quê? Porque a venda ela não conseguia contemplar a compra futura. Então, é também um setor de atividade que me agrada muito pouco e que eu sistematicamente não invisto em virtude desses fatores. Ok? Dificilmente as pessoas também compram à vista, não é isso? As pessoas utilizam o crediário e eu acredito também
por força das prestações, da forma parcelada como se conduz, dependendo evidentemente de como está a inflação, o preço comprado, depois vendido, quando reposto ele tem que ser mais, ele acaba sendo mais caro do que o preço de venda. Essa é a razão pela qual, e também pelo fato, né, de pouquíssimas empresas terem pago dividendo, não é isso? Eu não conheço nenhuma que chegou a pagar bons dividendos aos seus acionistas.